Oração da noite, para quem trabalha, vigia e chora, de Tish Warren, capítulo 10. Consola os que sofrem. Consolo. Quando minha filha mais velha estava aprendendo a ler, ela às vezes nos pedia para ser responsável por ler as completas para toda a família. Ao fazer esta oração, ela pedia confiante para Deus colar os que sofrem, que é como a nossa família ora ainda hoje em sua homenagem. As categorias da vulnerabilidade humana, os doentes, cansados, moribundos, sofredores, aflitos e alegres, não são caixinhas claramente demarcadas na qual podemos nos encaixar perfeitamente. Elas se intercalam. Os doentes, os que estão à beira da morte, os cansados e os aflitos são também os que sofrem. Contudo, oramos por todos eles, um por um. Isso não é por acaso ou só para encher linguiça. Orar por cada um nos permite pausar para honrar cada tipo de necessidade humana. Nós provamos notas diferentes em cada vinho amargo de miséria humana. A nossa humanidade comum pode ser encontrada em nosso sofrimento compartilhado. Qualquer um de nós sofre perdas. O coração de qualquer um de nós já foi partido. Cada um de nós sabe o que é ficar desapontado. Contudo, precisamos equilibrar o aspecto comum de nosso sofrimento com o fato de que as dificuldades não são distribuídas uniformemente. Alguns recebem coisas piores do que os outros. Alguns de nós carregam fardos especialmente pesados. É difícil discutir o sofrimento em geral, já que ele cobre um terreno tão vasto e diverso da experiência humana. Há aflições físicas, emocionais e espirituais, e experimentamos cada uma dessas formas em um contexto singular. O sofrimento não pode ser generalizado. Contudo, aqui estamos nós, pedindo para Deus consolar os que sofrem ou colá-los, no caso de alguns. Orações escritas, as orações das completas, dos salmos ou qualquer outra oração recebida não são estáticas. Ao orarmos cada uma delas, lemos nossas vidas nessas palavras que oramos. As nossas biografias moldam o nosso entendimento dessas orações tanto quanto essas orações moldam a nós e as nossas biografias. Ao longo dos anos que orei as completas, eu passei a considerar os que sofrem como quem está passando por uma dor especialmente intensa. Há eventos particulares que dividem nossas vidas entre antes e depois. Há estações de profundas trevas, fracasso e perda que nos deixam marcas indeléveis. O ano de 2017 me tornou uma outra pessoa. Antes disso, eu nunca tinha perdido um pai ou um bebê. Agora eu já perdi ambos. Por um intervalo de mais ou menos 6 meses, eu estava sofrendo profundamente e fiquei de luto por um bom tempo depois também. Durante esse ano, a noite amplificava cada solidão e perda. As dores ecoavam e a angústia rugia. A tristeza era palpável e aguda. As coisas na minha vida que estavam sólidas se abalaram e a reconstrução ainda não tinha começado. Distingo aqui entre os que sofrem e os aflitos, porque embora períodos de sofrimento nos transformem, enquanto eles mudam a geografia de quem somos, certas feridas diminuem com o tempo. O sofrimento vai e vem. Ele não desaparece por completo, mas aprendemos a viver de novo. A oração pelos aflitos, que vem depois nesta litania de vulnerabilidades, trata o sofrimento crônico de longo prazo. Porém, antes nós oramos para quem está no seu pico, naqueles tempos intensos de crise ou perda. Oramos por quem está naquele momento em que a agonia e o esforço de viver, de simplesmente aguentar viver mais um dia, é difícil e árduo, quando as trevas parecem tão vastas e aterrorizantes que ameaçam sufocar todo o resto. Quando o sofrimento de alguém se torna longo e constante o suficiente para ser considerado um aflito? Não há um critério claro. Nem sempre sabemos se o sofrimento pelo qual passamos é temporário ou permanente. Não saber faz parte de nossa vulnerabilidade e do que torna o sofrimento assustador e difícil. Não sabemos quanto tempo vai durar. Não sabemos quando a cura vai chegar. Segundo Simone Weil, a suprema grandeza do cristianismo está no fato de que ele não busca um remédio sobrenatural para o sofrimento,
mas sim um uso sobrenatural dele. Os cristãos sempre consideraram o sofrimento não só como um lugar de dor, mas também um lugar para encontrar a Deus. O sofrimento não acontece simplesmente conosco, ele age em nós. Santo Isaac, o sírio, escreveu: "O amor de Deus procede de nossa conversa com ele. Esta conversa de oração acontece por meio da quietude, e a quietude chega com desnudar-se de si mesmo." Observe a ordem. Aprender a amar a Deus flui da oração, que flui da quietude, que flui de desnudar-se de si mesmo, o abandono excruciante de nossos desejos e planos. O sofrimento é desnudar-se de si. Isso parece ser uma dor terrível, e é, mas o sentido e o objetivo do sofrimento não é a dor, é aprender a dar e receber amor. Deus não é um sádico que tem prazer em usar a dor para nos dar uma lição, mas, na alquimia da redenção, Deus pode pegar o que é só angústia e transformar no exato caminho pelo qual aprendemos a amar a Deus e nos deixar ser amados por Ele. Esse é o estranho e, às vezes involuntário, caminho da vida abundante, a morte necessária para a ressurreição. Scott Cairns escreve: "O jeito difícil, na verdade, é o único jeito que a maioria de nós tem para aprender. A aflição, o sofrimento e a dor são, ainda que sejam só isso, bem efetivos." Há um grupo enorme de flores que só desabrocham à noite, damas da noite, prímulas noturnas e outras flores que apenas desabrocham nesse período somente podem ser contempladas em sua glória completa caso você se aventure no escuro. E há coisas nas nossas vidas espirituais que também só desabrocharão no escuro. Eu tenho medo do escuro, mas cada vez mais tenho mais medo de perder o tipo de beleza e de crescimento que só pode ser encontrado ali. Tanto Paulo quanto Pedro nos dizem que o nosso sofrimento partilha do sofrimento do próprio Cristo. Ao sofrer, descobrimos não só uma descida até as profundezas da angústia, mas também, muitas vezes, lentamente e sempre miraculosamente, uma subida à real vida de Cristo. Não apenas Jesus se digna a estar conosco no túmulo de um ente querido ou na triagem do pronto-socorro, mas também em nosso sofrimento, nos juntamos a Ele no tormento do Getsêmani, na tortura da cruz e nas trevas do seu sepulcro. Paulo até diz que o sofrimento dele completa o que resta do sofrimento de Cristo. Isso já confundiu teólogos demais para se contar e levou a muitos debates, o que dá emprego para eles, aliás. O que isso significa? Eu não acho que quer dizer que Jesus não sofreu o suficiente. Então, precisamos dar alguns centavos de dor da nossa parte para fechar a conta da salvação. Mas isso significa, de fato, que nos encontrarmos em Jesus sempre implica conhecê-lo na dor e no sofrimento. Como Agostinho colocou, os sofrimentos de Jesus não foram deficientes, mas eles também continuam na Igreja e por meio da Igreja. Em Cristo, Deus não comprou para nós um ticket para uma vida de conforto e felicidade sem fim. Pelo contrário, somos unidos a Ele, de modo que crescemos na história dele por meio das nossas histórias. A biografia de Jesus continua por meio de nós, por meio da Igreja, até mesmo e talvez especialmente nas nossas adversidades. Martinho Lutero distingue entre a teologia da cruz e a teologia da glória. Numa teologia da glória, Deus mostra a sua fidedignidade, distribuindo prazer, prosperidade e liberdade de sofrimento aos justos. Em contrapartida, a teologia da cruz descobre Deus oculto no sofrimento. Uma teologia da glória possui a mesma lógica que qualquer império. Poder, dinheiro e prazer são as coisas realmente grandiosas. A teologia da cruz ensina que o reino de Deus está de ponta cabeça. Deus está mais presente nos momentos mais escuros de nossas vidas. Somos tentados a ver bem-estar, riqueza e sucesso como sinais do favor de Deus e o sofrimento como lugar da ausência de Deus ou como castigo pelo pecado. Se, quando lidamos com dor e decepção, nos perguntamos se Deus realmente se importa conosco, observamos a teologia da glória. Estamos buscando um Deus que impedirá coisas ruins de acontecerem conosco.
Amar a Deus por meio do sofrimento significa aprender que, quando procuramos sinais da obra de Deus em nossas vidas, frequentemente elas estarão no último lugar em que procuraríamos, na fraqueza, na dor, na cruz. Então, precisamos ser impassíveis ou até otimistas quando carregamos uma cruz? Não. O próprio Jesus não mostrou sinal algum de placidez na cruz. Ele chorou, lamentou e clamou a Deus na angústia, admitindo sua necessidade, sua dor, sua sede. Não precisamos varrer a dor para debaixo do tapete, a nossa ou de qualquer outra pessoa. Nós podemos chorar. Contudo, mesmo ao chorar, olhamos para aquele que as Escrituras chamam de Deus de toda consolação. O próprio Deus é o Consolador. É um dos sentidos de Paracletos, o nome que Jesus dá ao Espírito Santo, literalmente aquele chamado ao nosso lado para nos ajudar. Compartilhamos dos sofrimentos de Cristo com a promessa de que, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nos primeiros versículos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, as palavras consolo e sofrimento dançam bastante uma com a outra. C. Fitzsimons Allison diz que o que se vê aqui é a conexão essencial entre o Espírito Santo e o sofrimento, tanto de Cristo quanto nosso. Paulo, que nunca se importou de soar repetitivo, menciona o consolo 10 vezes e o sofrimento 7 vezes em algumas poucas frases. Allison resume esses versículos dizendo que, enquanto o desejo de escapar do sofrimento seja compreensível, fazê-lo nos faz abrir mão da verdadeira vida, da paz, da comunhão, da perseverança, do caráter, da esperança e, acima de tudo, do Consolador de Deus. Andar com Deus no sofrimento é conhecer angústia, confusão, frustração e dúvida, mas também, no tempo certo, encontrar o consolo que nossas almas mais anseiam e não podem encontrar em nenhum outro lugar. No final das contas, nós apenas encontramos consolo na presença do Consolador. Porém, é uma estranha espécie de conforto. É difícil de conseguir. Não é o conforto de lençóis de luxo e trufas de chocolate ou de uma boa xícara de chá e um cobertor quentinho, embora certamente sejam bênçãos de Deus. O conforto que encontramos no sofrimento não se trata de luxo ou aconchego. O que se oferece é o que Santo Isaac, o sírio, chamou de visão da alma. O sofrimento nos dá novos olhos, ele nos ensina a ver no escuro. E o que aprendemos a ver? Luz, esperança, alegria, até o próprio Deus, de formas novas e profundas. Em nosso sofrimento, podemos receber este dom da visão da alma, mas não é necessariamente o que acontece. Estamos tão livres para amaldiçoar a Deus por nosso sofrimento quanto para buscá-lo nele. Mas se é para descobrirmos aquilo que só desabrocha no escuro, se é para encontrarmos alguma glória em nossas cruzes, precisamos cooperar com a obra que o sofrimento faz em nós. Aparentemente, se trata de uma vocação maluca, cooperar com Deus em nosso desfazimento. As cruzes que somos chamados a carregar nunca são as que escolhemos. Contudo, as práticas cristãs de oração nos ajudam a receber o crescimento que vem das formas que menos desejamos. O sofrimento, o desnudar-se de si, não é inerentemente bom ou valioso. É imprestável a não ser que leve à quietude e depois à oração, e finalmente ao amor de Deus. Na famosa litografia de M.C. Escher, uma mão desenha outra mão, a qual por sua vez está curvada desenhando a primeira mão, um círculo de mãos se desenhando. No sofrimento, há outro círculo misterioso. Oramos para suportar o mistério do sofrimento e o mistério do sofrimento nos ensina a orar. E no final de tudo está o amor de Deus. É isso que descobrimos no centro do círculo. O consolo na dor é uma necessidade humana. Precisamos de conforto tanto quanto precisamos de comida e de água. Então, se não encontramos repouso em Deus, o Consolador, inevitavelmente buscaremos em outro lugar, e o que habitualmente buscamos como conforto será eventualmente o que adoramos, e isso se torna o nosso Deus.
Mas quando outros confortos, por melhor que sejam, se tornam o refúgio de nossa alma, eles tendem a nos matar. A música Confortos Criados da banda Arcade Fire fala sobre a mentira branca da prosperidade americana. A música trata de automutilação e suicídio, garotos que se odeiam e garotas que odeiam seus corpos. Esses sofredores fazem uma oração assustadora durante a música. Deus, me faz famoso. Se não dá, só tira a dor, só tira a dor. Me faz famoso ou tira a dor. De todo modo, tira os sentimentos terríveis de fraqueza e amargura. Nos momentos em que a angústia é tão profunda que eu posso senti-la no meu corpo, eu quase que instintivamente vou para qualquer coisa que eu possa usar como morfina. Internet, televisão, carboidrato, atividade física, sono, ficar acordada até tarde, vinho, chocolate, trabalho, redes sociais. Dennis Barnes escreveu na Chicago Tribune: "Hora de admitir, somos uma nação de viciados." Ele diz que cerca de 40 milhões de americanos estão viciados em drogas ou álcool, apenas 2 das milhares de coisas que usamos para aliviar a dor. Barney diz que nossa sociedade abraça tantos vícios que é difícil listar todos. Não é só a lista padrão de sexo, pornografia, tabaco e álcool, mas também comida, videogame, internet, doces, trabalho, curtidas e muito mais. Ele pergunta: do que estamos fugindo tanto que somos obrigados a procurar, criar e ter overdose em tantas fontes diferentes? No seu livro O Elefante no Quarto, Tommy Tomlinson explora seu vício em comida. Ele fala por todos nós com seus diversos vícios. Este é o truque cruel da maioria dos vícios. Eles são excelentes para o conforto no curto prazo. Eu estou com fome, eu estou sozinho e preciso sentir que faço parte do mundo. Outras pessoas aliviam essas dores com uma garrafa ou uma seringa. Eu as alivio com hambúrgueres e batatas fritas. Isso posterga a dor um pouquinho. Quando estamos sofrendo, precisamos de consolo e quando não temos ideia de onde procurar, aprendemos a postergar a dor um pouquinho. O sofrimento precisa de consolo e não de anestesia. Precisamos de esperança de verdade, do tipo que pode nos fazer aguentar a noite. Certamente Deus nos consola com as coisas boas da terra, o cheiro de café ou o som da chuva num teto fino. Mas quando as correntes de sofrimento se somam mais e mais, fica claro que os consolos em criaturas nunca serão suficientes, afinal. Mesmo as boas dádivas nos diminuem quando as buscamos compulsivamente em nossa dor. Por outro lado, Deus não tira a nossa dor, mas Deus é o verdadeiro consolador. Passar pelo sofrimento como cristão, compartilhar dos sofrimentos de Cristo, significa que precisamos encarar as trevas, precisamos sentir o que odiamos sentir, tristeza, perda, solidão. Precisamos beber o cálice amargo que recebemos, sem atalhos, sem passe livre, mas é um estranho tipo de conforto. É a única forma de descobrir um consolo substancial o suficiente para carregar o peso de nossas almas. Tudo em nós quer anestesiar a dor. Então, nesta oração, pedimos por consolo, para nós e para outros, porque se nos anestesiarmos com prazeres ou distrações, perderemos o conforto permanente que só pode ser recebido na vulnerabilidade. O consolo no sofrimento vem, somente e sempre, como uma dádiva. O asceticismo cristão está fora de moda. Qualquer negação do prazer é associada com o pior tipo de legalismo puritano. Enquanto desintoxicações e dietas do momento são tendência, a abnegação para a formação espiritual é suspeita. Celibato, castidade e abstinência são descartados como absurdos, se não destrutivos, associados com um desprezo pelo corpo e contrariados pela positividade sexual. Jejum é exagero e fanatismo. Presumimos que a fé nunca deveria nos fazer nos sentir mal, então o asceticismo é considerado inútil, legalista ou desumano. Preciso admitir desde já, sou a menor das ascetas. A julgar pelos critérios de quase todo mundo na igreja antiga, eu sou uma hedonista. Eu não tenho muito orgulho disso. Contudo, quando se trata de chocolate ou de dormir tarde, ou de tempo de tela, eu tenho tanto autocontrole quanto um hamster bêbado. Sou péssima em jejuar. A quaresma, para mim, normalmente se trata de uma aventura em fracassos.
2 vezes eu já abri mão da quaresma na quaresma, no que apenas pode ser descrito como uma recaída completa. Se você quer alguém para pregar sobre a glória de Deus nas coisas da criação, os prazeres que nos levam ao deslumbramento e à adoração, a bondade espiritual que pode ser encontrada em sorvetes ou num sábado sem nada para fazer, ou numa longa soneca, conte comigo. Já escrevi tratados sobre o eterno valor de prazer e beleza, e eu mantenho absolutamente tudo o que falei. Contudo, a austeridade cristã, um abraço temporário do sofrimento por um amor maior, também é incrivelmente significativo no testemunho da Igreja e na prática da espiritualidade cristã. Não há contradição aqui. O asceticismo cristão nunca buscou negar a bondade da matéria ou do corpo. O cristianismo é uma fé terrena e que afirma os prazeres, mas os cristãos frequentemente praticaram a abnegação a fim de aprender a usufruir das coisas boas no lugar delas. Abraçamos práticas ascéticas para aprender a sofrer. Sabemos que inevitavelmente teremos de sofrer, então nos adiantamos. É um exercício de desconforto. Treinamos nossa necessidade por conforto como as pessoas adestram bichinhos de estimação. Ao fazê-lo, aprendemos com o tempo como entrar num consolo que é mais profundo do que é oferecido por nossa droga favorita. Aprendemos a encarar a dor de que tanto fugimos. O asceticismo cristão parece um pouco com homeopatia. Nos expomos a uma minúscula dose de sofrimento para levar a cura para áreas maiores de perda, pecado e doença espiritual em nossas vidas. As práticas ascéticas revelam a forma como usamos consolos criados, mesmo sendo bons em si, compulsivamente. Negamo-nos um pequeno prazer, alguma necessidade que percebemos e vemos que escravos nós nos tornamos das coisas que nos confortam. Não estou sugerindo que períodos de profundo sofrimento são os momentos corretos para se praticar a abnegação. Nesses períodos, simplesmente chegar vivo no final do dia pode parecer uma experiência ascética. Se nas profundezas da dor, tudo o que você pode fazer para continuar andando é se sentar com Deus e tomar sorvete, ou fumar um cachimbo, ou ver um filme com batatas fritas oleosas, por amor de Deus, literalmente, faça isso. Porém, a nossa resistência cultural a qualquer tipo de desnudamento de si nos deixa despreparados para o sofrimento e para o trauma que a vida inevitavelmente trará sobre todos nós. Mesmo nós cristãos, frequentemente nunca aprendemos uma espiritualidade densa o suficiente para nos sustentar quando todos os outros confortos se secam. Desde que nascemos, somos alimentados pela lógica do consumismo. A dor pode ser apagada, ou ao menos anestesiada, por meio da dose suficiente de consumo. Se pudermos comprar o suficiente, tiver sucesso o suficiente, ser famoso o suficiente, bebermos o suficiente, encontrarmos a pessoa certa, tivermos uma casa e uma carreira, então nossos sofrimentos serão aliviados. Nós até podemos usar a espiritualidade da mesma forma, vendendo Deus ou a vida espiritual como o caminho de realização pessoal e triunfo, não como o caminho da cruz. Fomos criados ingerindo esta mentira como uma vitamina diária e isso nos feriu, como pessoas, como cultura e como igreja. No seu texto Eu Costumava Ser um Humano, Andrew Sullivan, um jornalista que é um blogueiro bem conhecido, discute como ele teve de abandonar o que ele chamava de seu vício por tecnologia e redes sociais. Ele queria aprender a praticar o silêncio. Ele foi para um retiro que exigia o silêncio o dia todo e a noite toda, sem celular, internet, GPS ou até conversas. Depois de alguns dias nesse retiro, ele foi repentinamente, para sua surpresa, tomado por memórias dolorosas da infância, particularmente um sofrimento que ele passou por conta da doença mental de sua mãe. Ele escreveu: era como se, tendo removido lenta e gradualmente toda a distração da minha vida, eu subitamente encarei aquilo de que eu me distraía. Enquanto repousava no tronco de uma árvore, eu parei e, de repente, me vi em posição fetal, convulsionando com esta nova dor, soluçando. Toda a válvula de escape que ele habitualmente utilizava fora retirada. Ele não podia ligar ou enviar uma mensagem para um amigo. Ele não podia ver o Twitter ou o seu e-mail.
Ele precisava ficar sentado com a dor de seus traumas de infância há muito enterrados. E o que ele descobriu é que ele não só sobreviveu à experiência, como também foi curado por meio dela. Há uma sabedoria que só pode ser aprendida na abnegação, somente quando todas as outras válvulas de escape, aparelhos e anestesias são retiradas. Sullivan escreve: a tristeza se transformou numa espécie de calma e tranquilidade. Eu senti outras coisas da minha infância: a beleza das florestas, a alegria dos amigos, o apoio da minha irmã, o amor da minha avó materna. Ele tinha passado a vida toda fugindo do sofrimento, mas a única maneira de atravessá-lo era passando no meio dele. A única forma de ser curado era se negar aquilo que lhe dava identidade e uma carreira, aquilo em que ele mais compulsivamente procurava por consolo. O asceticismo cristão, a prática do silêncio, do jejum, da castidade, do celibato, da solitude ou qualquer outra forma de abnegação, não é para autodestruição ou autocondenação, mas para a cura. Ao assumirmos o sofrimento de formas grandes e pequenas, aprendemos a buscar o consolo de um modo que não é particularmente natural para nós, mas que é profundamente necessário. Precisamos treinar nossos corações para buscar um conforto permanente no próprio Deus. Nós praticamos nos livrar de confortos criados, gloriosamente bons, mas inadequados para a tarefa, a fim de aprender a receber o consolo que mais profundamente ansiamos. Pedimos a Deus que console os que sofrem. Não pedimos que Ele alivie o sofrimento com clichês. Não pedimos que o sofredor se aquiete e supere. Olhamos para Deus como um gentil cuidador, um consolador e um médico, não como um treinador rabugento que nos diz para engolir o choro e simplesmente continuar o jogo. Uma mulher na minha congregação estava passando pela dura missão do luto de seu marido já há 10 meses, quando eu ouvi rumores de que alguém tinha dito para ela que essa tristeza já tinha durado tempo suficiente. Era hora de respirar fundo e seguir em frente. Isso não era consolar o que sofre, mas sim apressá-lo. Quando eu soube disso, brotou em mim uma espécie de impulso maternal de proteger a ovelha sofredora da minha congregação. Eu fiquei irada e até com um pouco de justiça própria. Mas então eu comecei a lembrar das vezes que eu também fui impaciente com os que sofrem. Eu posso estabelecer dentro de mim prazos subconscientes, para mim ou para os outros, sobre quanto tempo o sofrimento deveria durar. Mas, na maioria das vezes, a cura demora mais tempo do que esperamos. A solução rápida sempre é uma tentação, mas a solução rápida para o sofrimento é desonestidade, vício e a negação de sua humanidade. Mesmo na igreja, frequentemente queremos que as pessoas se virem, se consertem e se salvem, e tudo isso para ontem. Porém, ao aprendermos a ansiar por Deus para consolar a nós e a outros, também aprendemos a esperar o lento processo em que Ele trabalha. Será que Deus alguma vez já trouxe curas emocionais, espirituais ou até físicas instantaneamente? Às vezes sim, Ele certamente o pode, mas o consolo na maioria das vezes chega como em pequenas doses, bancos da graça na longa caminhada. Existe cura na vida cristã, existe consolo. Eu já o provei e o vi, mas não podemos escolher quando ou como ele irá chegar. Pierre Teilhard de Chardin nos lembra: acima de tudo, confie na lenta obra de Deus. Pedimos que o Senhor console os que sofrem e então lembramos do convite de Chardin. Dê ao Senhor o benefício da crença, de que a sua mão lhe guie, e aceite a ansiedade de se sentir em suspenso e incompleto. Há um velho ditado: o que não te mata te deixa mais forte, mas isso parece vazio de significado para mim, e penso eu que para todos que já sofreram também. A doença que eventualmente matou meu pai subitamente tinha começado com um lento processo de declínio. Durante uma longa série de internações hospitalares, eu passei dias segurando a mão dele. Então, minhas filhas pegaram uma virose e eu passei várias noites segurando o cabelo delas enquanto elas vomitavam. Em meio a essas semanas cansativas, eu escrevi: eu não sinto que esses dias difíceis, esses estresses, angústias e desafios me tornam mais forte. No fim das contas, eu me sinto profundamente fraca e vulnerável. Foi Nietzsche que primeiro disse esse clichê agora famoso sobre o que não nos mata.
no seu livro O Crepúsculo dos Ídolos, da Escola de Guerra da Vida. O que não nos mata me deixa mais forte. Eu encaro coisas todos os dias, grandes ou pequenas, que são difíceis, mas que não me mataram. E eu venho descobrindo que o que não me mata, na verdade, me deixa mais fraca, e talvez esta seja a ideia. O caminho para a glória é descoberto por meio e somente por meio da cruz. Na escola de amor da vida, o sofrimento, o que não nos mata, nos torna mais vivos para nossa necessidade e fraqueza, e, portanto, mais capazes de dar e receber amor. É claro que o sofrimento traz resiliência, assim como um osso quebrado se cura e fica mais forte. Podemos ficar, talvez, ironicamente, frágeis se não conhecermos o que é dor ou dificuldade. E há uma espécie de fidelidade durona e garra a ser encontrada do outro lado da agonia. Mas esse tipo de resiliência não nos forma para sermos o que Nietzsche via como uma fortaleza impenetrável. Isso não nos endurece. Isso nos torna mais abertos para como somos amados em Deus, para nossa vulnerabilidade e para a vulnerabilidade de outras pessoas. Em seu texto, O Tabernáculo de Deus e uma Teologia da Fraqueza, Marva Dawn diz que, assim como Cristo realizou seu sacrifício por nós pelo sofrimento e a morte, de modo que o Senhor realiza o seu testemunho ao mundo por meio do sofrimento, o caminho de Deus não é nos tirar das tribulações, mas nos consolar em meio a elas e trocar nossas forças em meio a elas. Pela nossa união com Cristo no poder do Espírito em nossas fraquezas, nós manifestamos a glória de Deus. As pessoas que eu mais respeito são aquelas que sofreram, mas não anestesiaram a sua dor, que enfrentaram as suas trevas. No processo, elas se tornaram esplendidamente fracas, não duras como pedras, nem amargas ou rígidas, mas homens e mulheres que aguentam a vulnerabilidade com alegria e confiança. Eles são quase reluzentes, como um balão chinês, feito com um papel fino suficiente para a luz brilhar de dentro dele.